Bom dia, meu irmão e minha irmã. Que bom ver você por aqui. Sério mesmo. Talvez hoje você tenha acordado meio sem vontade, sabe? Sem aquele brilho nos olhos, sem ânimo para nada, como se a vida tivesse perdido um pouco da cor e tudo ao redor parecesse meio cinza, meio sem graça, meio pesado, e tá tudo bem. Porque tem dias em que a gente simplesmente não sente. Não sente vontade, não sente prazer, não sente alegria. Acorda, vive, faz o que precisa, mas lá dentro fica um vazio difícil de explicar. Talvez você até se pergunte: será que um dia eu volto a sentir alegria de verdade? E eu quero te dizer com toda a calma do mundo: volta sim. A alegria não morre, ela só se esconde às vezes. E o mais bonito é que Deus sabe exatamente onde ela foi parar, mesmo quando a gente esquece o caminho. Hoje, a nossa oração é para isso, para reencontrar a alegria de viver. Não aquela alegria barulhenta de quem finge que está tudo bem, mas a alegria verdadeira, aquela que nasce lá no fundo, mesmo quando as circunstâncias não são perfeitas. A Bíblia diz em Salmos 51:12: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. E olha que interessante, Davi escreveu isso depois de um dos piores momentos da vida dele. Não foi num dia leve, nem num tempo de vitória. Foi num tempo de arrependimento, de queda, de dor. E mesmo assim ele pediu: devolve-me a alegria. Isso quer dizer que a alegria pode ser devolvida, mesmo quando parece que ela se perdeu para sempre. A alegria não é um prêmio para quem acerta, é um presente para quem continua. E se você está aqui hoje ouvindo isso, é porque no fundo você ainda quer continuar. E isso já é um sinal bonito de esperança. Antes da gente orar, faz uma coisinha simples. Dá uma pausa. Não precisa fechar os olhos se não quiser, mas tenta perceber o ar entrando e saindo. Imagina que a cada respiração, Deus está te lembrando que ainda há vida dentro de você. Mesmo cansada, mesmo sem ânimo, ainda é vida. E enquanto há vida, há possibilidade de sentir, de recomeçar, de sorrir de novo. Agora sim, vamos conversar com Deus. Senhor, hoje eu venho diante de Ti com o coração meio apagado. Não está escuro, mas também não está aceso. Está ali, no meio, tentando lembrar como era sentir alegria sem forçar. Tem dias em que o riso parece distante, em que o peito aperta sem motivo, em que o mundo roda e eu fico parado. Mas hoje, Senhor, eu quero te pedir uma coisa simples. Me ensina a reencontrar a alegria de viver. Não a alegria barulhenta, que depende de aplausos, mas aquela alegria calma, que mora na alma. Aquela que não precisa de motivo, só de presença. A tua presença. Porque eu sei que onde o teu espírito está, a liberdade, a leveza, a vida. Como está escrito em 2 Coríntios 3,17: onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Então vem, Senhor, sopra dentro de mim o teu espírito de vida. Tira o peso que o tempo colocou sobre os meus ombros, apaga as vozes que dizem que eu já perdi o brilho e reacende o que ficou adormecido dentro de mim. Eu sei que alegria não é ausência de dor, é presença de sentido. É quando, mesmo chorando, o coração entende que a vida ainda tem valor. Então me ajuda a enxergar o valor dos meus dias, Senhor, mesmo nos simples, mesmo nos sem graça, mesmo nos que parecem repetição. Mostra-me beleza nos detalhes que eu tenho ignorado, no cheiro do café,
no riso de alguém, no vento que passa leve pela janela, porque talvez a alegria esteja aí, nesses pedacinhos pequenos que eu tenho deixado passar. Senhor, limpa o olhar da minha alma. Me ajuda a ver o que ainda floresce, mesmo depois de tanta tempestade. E se o solo do meu coração estiver seco, derrama um pouco da tua chuva, não para me afogar, mas para me fazer florescer de novo. Eu quero viver, Senhor, mas não apenas existir. Eu quero sentir de novo a alegria de acordar, de ter propósitos simples, de me olhar com mais carinho, de acreditar que ainda dá para ser feliz, mesmo que de outro jeito. Talvez a alegria não volte de repente, talvez venha em pequenos passos, num sorriso aqui, numa lembrança boa ali, e tá tudo bem. Eu só te peço que ela venha, do teu jeito, no teu tempo, mas que venha. E enquanto ela não chega por completo, me ensina a agradecer pelo que já tenho, porque talvez a gratidão seja o caminho de volta para a alegria. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando eu esqueço de sorrir, tu ainda colocas motivos ao meu redor para me lembrar que a vida continua bonita. E se hoje eu só conseguir agradecer por estar respirando, que isso já seja o começo da cura de um coração cansado, que aos poucos vai voltando a bater com esperança. Amém. Agora, antes de sair correndo para o resto do dia, deixe esse momento te alcançar um pouquinho. Não tente entender demais o que sentiu. Só deixe o coração descansar nesse silêncio bom que fica depois da oração. A alegria, às vezes, é silenciosa. Ela não chega gritando, ela chega devagar, quase disfarçada. E quando você menos espera, percebe que está sorrindo sem motivo. E é nesse momento que entende. Ela voltou. E se não voltar hoje, tudo bem. Às vezes, a alegria se atrasa, mas nunca se perde. Ela só dá uma volta para voltar mais inteira. Enquanto isso, vai se cuidando. Sai um pouco do automático. Olha para o céu, para uma flor, para alguém. E lembra que cada pequeno gesto de vida já é uma forma de celebrar. Você não precisa estar cheio de alegria para continuar, mas, aos poucos, ela vai se aproximando de novo. E quando vier, vai ser mais madura, mais calma, mais verdadeira. Então vive o hoje do jeito que der, com ou sem sorriso, com fé, com respiro, com vontade de tentar mais uma vez. Porque, como diz em Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ela vem, mesmo que demore um pouquinho, mesmo que o sol ainda pareça tímido, a alegria sempre encontra o caminho de volta. Que o seu coração volte a se encantar com a vida, mesmo nas coisas simples, e que o sorriso, aquele verdadeiro, seja um reflexo da paz que Deus vai plantando em você. Porque a alegria não é só sentir bem-estar. É saber que, mesmo com altos e baixos, a vida ainda vale a pena. Hoje, que o seu coração comece a lembrar disso, devagar, mas lembrar. E quando lembrar, guarda, porque é esse pedacinho de alegria que vai te sustentar quando o mundo tentar te convencer do contrário. Deus te abençoe, te devolva o brilho no olhar e te ensine, de novo, a se alegrar com a vida. Se essa mensagem falou com o seu coração, lembre-se de se inscrever aqui no Além do Agora. Assim você não perde nenhum dos próximos encontros. Deixe seu like, compartilhe com alguém que pode precisar dessas palavras hoje e continue caminhando com a gente. Aqui sempre vai ter um espaço de paz esperando por você.